E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma das minhas estruturas de dados favoritas, que é o dicionário. O dicionário ele também é utilizado em outras linguagens de programação. No Java ele é chamado de HashMap, no Python ele também é dicionário, e ele é mais ou menos isso que o nome diz. Você tem uma forma de indexar, ou seja, de achar rapidamente alguma informação e a informação em si. Para tentar explicar melhor, eu vou fazer um desenho só para ver se fica mais simples, mas não sou grande artista. Imagine que o seu dicionário é essa estrutura aqui. Dentro dele, a gente vai ter os registros e cada registro vai ter algo que chamamos de key e value, que é o que a gente chama de chave de par, chave valor. Alguns de vocês já devem ter ouvido isso, talvez até se assustado um pouco, mas o conceito é simples. Cada registro vai ter um key, que é uma chave, e um valor. Nós podemos ter, por exemplo, um aluno que possua a matrícula 1 e o nome dele seja Milton. E aí nós temos outro aluno que o número dele é 2 e o nome dele é José. Dessa forma, o nosso dicionário ele sabe quando eu precisar do aluno cuja matrícula, que no nosso caso é a chave, seja 1, ele sabe que é o Milton. E se eu precisar da matrícula 2, que é o José, e assim vai. N alunos eu posso ter aqui. Isso faz do dicionário uma ferramenta muito interessante, porque a forma de busca é muito rápida. O array, que geralmente é o que a gente utiliza quando quer velocidade, ele tem uma limitação, que é, além do tamanho, lógico, algumas outras coisas, mas neste caso é que a gente tem que saber o índice. E nem sempre o número que a gente quer guardar como chave vai ser o índice. A princípio, esse exemplo pode até parecer que vai dar certo, porque eu comecei aqui do número 1, continuei com o número 2, esquecendo obviamente que o índice começaria do zero. Mas digamos que na nossa filial aqui dessa escola, todos os alunos precisam começar com o número 1. Então o Milton vai ser 11, ele não vai ser mais 1. E o José vai ser 12, ele não vai ser mais 2. E assim por diante. Nesse caso, se a gente trabalhasse com array, eu já teria aí umas 10, 11 posições perdidas para trás. E se fosse um 10 aqui, 101, 102, acho que vocês entenderam a ideia. E ainda tem uma outra questão. E se a minha chave fosse algo escrito, por exemplo, M101 ou M102, no array, no índice do array já não seria permitido, sendo que a chave aqui para o nosso dicionário, ela é uma chave genérica, pode ser uma string se eu quiser, pode ser um número, pode ser outra coisa. Então essa é uma das facilidades do nosso dicionário. O valor que nós colocamos aqui não precisa também necessariamente ser uma string, pode ser qualquer coisa, ela é do tipo genérico, então eu poderia colocar um número. Obviamente que todos vão ser do mesmo tipo. Depois que eu delimitei que aqui vai ser um inteiro, tudo é inteiro. Se eu coloquei que é string, tudo é string. Mas vamos dizer, eu poderia ter criado aqui, ao invés de Milton, eu poderia ter criado, vou mostrar isso no código para vocês, uma classe, uma outra classe que chama estudante e criado uma instância de cada estudante colocado aqui. Então, ao procurar o 103 aqui, eu acharia a classe estudante e dentro da classe estudante eu ainda teria ID, nome, endereço, qualquer informação que eu queira. Só lembrando que nesse exemplo aqui eu comecei com string, mas agora ela não seria mais string, seria o valor, seria uma classe do tipo estudante. Mas vamos lá para o código que a gente vai meter a mão na massa. Então aqui eu criei o nosso dicionário chamado alunos e indiquei que é um dicionário, e aqui vocês já conseguem ver que eu tenho que estipular o TKey e o TValue. Isso aqui seria o que? O tipo da chave e o tipo do valor. O tipo da chave é o primeiro, então eu já estou dizendo aqui que o nosso dicionário, os itens dele vão ter como chave, como índice, algo do tipo inteiro, e que o valor será uma string. Depois eu vou mostrar outros valores aqui, vocês vão entender. Mas então a gente já sabe que aqui dentro é como eu mostrei lá no primeiro exemplo desenhado. Vai ter um número e um texto vinculado a esse número. Aqui foi somente a forma mais verbosa do C#, né? Eu poderia ter feito simplesmente isso aqui, ó. E daria na mesma. Ele sabe que
alunos é um dicionário desse tipo. Eu poderia inclusive já ter começado aqui colocando uns itens, mas não é isso que eu quero fazer. Vou agora incluir alguns alunos. Vocês podem ver aqui que na hora que eu já dou um adicionar, ele já abre para mim aqui, ó, que o que ele espera é uma chave que seja um inteiro e um valor que seja uma string. Como tem essa questão dos generics aqui, ele sabe a tipagem. Isso é uma coisa que eu adoro em linguagens tipadas. Ele já sabe o que espera. Você não pode tentar colocar, por exemplo, ali na chave, uma coisa escrita, uma classe ou qualquer outra coisa que não seja um inteiro. Ele vai te apontar, ó, tá errado isso aqui. E também ele espera no valor uma string. Então facilita nessa questão. Explicando o que eu fiz aqui. Adicionei 3 alunos com as chaves 1, 2 e 3, o Milton, o José e a Maria. E aqui na linha 9 eu coloquei um for each para a gente poder passar item a item dentro desses alunos, ou seja, o for each vai fazer o quê? Vai entrar nos alunos aqui, ou seja, temos 3, vai pegar cada um em cada volta aqui do each, ele pega um, coloca aqui dentro do aluno e faz o que eu mandei. Então primeiro ele vai escrever as informações sobre o Milton, depois o José e a Maria. Resultado conforme esperado, chave 1, Milton, chave 2, José, chave 3, Maria. Como que a gente acessa a informação? Como eu mostrei aqui, ó, aluno.key, que é a chave, aluno.value, que é o valor. Algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, se eu tentasse colocar a Maria com a chave 1, o que ele faria? Exception. Já existe um item com a mesma chave, valor 1. Então, lembrando, o dicionário, assim como é um hash map, né? Ele trabalha de uma forma que ele não aceita a chave duplicada. Isso é bom para a gente garantir que a informação colocada lá, ela é única e apenas única. Ou ela não existe, ou ela só tem uma. Isso é muito comum, eu vou falar já, quando a gente está lidando com alguns algoritmos que precisam disso. É muito comum em entrevistas ali no HackerRank, você receber, por exemplo, uma string que fala, ó, verifique se quais são as letras repetidas, ou verifique se já existe. A gente pode usar dicionário aqui de uma forma bem simples para lidar com isso. Algo que eu poderia fazer aqui é checar se já existe a chave, isso é possível. Eu coloquei aqui, ó, alunos.containsKey, então se já contém a chave, passei o valor da chave que eu quero que ele cheque se já existe. Se existir, ele vai colocar aqui, ó, já existe a chave 1. Já existe a chave 1, perfeito. Se fosse um 10, só para fazer o teste, nada foi escrito acima porque a chave 10 não existe, sem problema. Existe uma forma de procurar pelo valor. Eu quero saber se aquele valor já existe. Então, vou colocar mais uns itens aqui só para a gente poder aumentar um pouco. Aqui nós já estaríamos fazendo o nosso cadastro. Vamos dizer que a gente recebeu um nome, quer colocar um novo nome, quer saber se esse nome já existe. Então eu coloquei aqui, ó, contains value, assim como contains key. Então ele vai receber um valor aqui e vai verificar se esse valor já existe. O nome já existe, perfeito, porque foi Mauro. E se eu fizesse isso aqui? Repare que agora não aparece o nome já existe, porque a gente perdeu a questão do case. Para fazer uma pesquisa, tem que bater, inclusive, maiúsculas com minúsculas. Aqui no exemplo eu usei tudo minúsculas e na hora de procurar eu procurei Mauro com maiúscula. É o que a gente chama de normalizar. A gente põe tudo em minúscula ou tudo em maiúscula. Então aqui no caso, ou eu estipulo que a pesquisa seria tudo em minúscula, ou então eu coloco tudo em minúscula, tanto o que eu já fiz aqui em cima, quanto a pesquisa. Por exemplo, isso aqui talvez algum de vocês não estejam acostumados, mas é perfeitamente possível eu escrever string, dar um ponto aqui e utilizar algum dos métodos das strings, porque o compilador entende que aquilo que está entre aspas é uma string.
Então ele sabe que eu posso usar um toLower aqui. Agora o nome vai aparecer porque antes de passar para o contains value, ele vai resolver isso aqui e vai colocar Mauro tudo em minúsculo. Desta forma, o nome existe. Acabei de ver que está errado aqui, mas ignorem esse errinho aqui. Uma coisa importante de salientar aqui, quando a gente está fazendo a pesquisa pelo valor, a gente perde toda a velocidade, todo o desempenho do dicionário. Porque quando a gente pesquisa pela chave, o dicionário já sabe exatamente onde ir. Então é uma pesquisa que a gente costuma falar em notação Big O, quem não conhece não precisa se preocupar, mas é O de 1. Quer dizer o quê? Ele gasta, vamos dizer assim, somente uma execução, só um mínimo, uma unidade de tempo para ir buscar essa informação, quando a gente utiliza o índice. Então a gente fala, me busca aí o índice 5. Ele não sai procurando onde será que está o índice 5. Não, ele sabe, ele vai direto no índice 5 e me traz a Verônica. No caso do Mauro aqui, eu pediria me dar a chave 8, o índice 8. Ele, busca lá na chave 8 e me traz. Eu tô falando chave e índice aqui intercalado porque no conceito de dicionário a gente não tem bem um índice, tá? A chave serviria de índice, mas o correto mesmo é chave. Então ele já saberia onde está a chave 8 e iria lá no final eu buscava o Mauro. Agora o que aconteceu quando eu procurei por contains value? Ele não tem noção de onde pode estar o Mauro. Então por dentro, lógico, como temos um dicionário pequeno, isso foi quase que imediato, mas ele foi lá e olhou um é Mauro? Não. O 2 é Mauro? Não. O 3 é Mauro? Não. Mauro. Foi até o final, opa, temos um Mauro aqui. E aí ele devolveu. Imagina aqui que eu tivesse, sei lá, 1 milhão de registros e o Mauro fosse o último, 1 milhão de registros na sequência seriam vistos até me trazer o Mauro. E obviamente se a gente estivesse usando valores maiores, tipos de referência, seria muito mais lento, muito mais complicado. Então assim, contains value nunca utilize. É para utilizar somente casos excepcionais, quando você sabe que é tudo muito pequeno, mas em geral não é para utilizar, é para utilizar o valor. Mas aí você pode me dizer, mas eu queria procurar por nome, procurar pela chave para mim não faz sentido. Tudo bem. Agora, nessa nova configuração, esse dicionário chamado novo dicionário, ele aceita como chave uma string. Ou seja, eu posso falar que a chave aqui é o Mauro. Sem problema. Quando eu for procurar por Mauro, vai ter o mesmo benefício da chave do dicionário anterior. Ele vai saber exatamente onde está o Mauro. Em compensação, só poderá existir um Mauro, porque, como vocês vão lembrar, a chave não pode ser repetida. Se eu tentar criar um novo item aqui nesse dicionário e colocar o Mauro, olha o erro que vai dar. A mesma coisa da outra vez. Já existe essa chave, ainda vai dizer qual é a chave. Mauro, não posso ter o Mauro. Então aí são os prós e contras que vocês têm que pesar quando estiver fazendo. Como que é aqui a minha realidade? Eu vou utilizar string? Vou. String. Eu vou utilizar inteiro? Vou utilizar inteiro. Porque aqui a gente usa matrícula e a matrícula é um número. Porque aqui a gente usa, sei lá, número de chapa. E o número de chapa tem alguma coisa escrita. É string. E assim sucessivamente. É a realidade de vocês que vai ditar o tipo correto que vocês vão utilizar. A grande vantagem é que o nosso dicionário ele é genérico. Então ele aceita. Vou apagar esse novo dicionário aqui para sobrar espaço. Eu acabei não mostrando, mas podemos utilizar também o remove. E aí a gente vai passar aqui uma chave dizendo qual chave a gente quer remover. Vou remover ali a Carla. Então na hora que imprimir aqui embaixo no console, a Carla não vai aparecer mais. Do 3 Maria pulou para o 5 Verônica, a Carla sumiu daqui. Para vocês saberem que também, obviamente, é uma forma de retirar. E algo muito utilizado também é o try get value. Eu comentei aqui só para não aparecer mais essas coisas lá na saída. E o que eu fiz aqui? Pedi para o dicionário alunos tentar receber ou pegar o valor
da chave 3. Quem é a chave 3? Maria. Então, o que o aluno vai tentar fazer? Ele vai olhar esse índice e tentar pegar o valor dele. Por que tentar? Porque a gente não tem certeza se existe ou não a chave. Se eu tentasse acessar simplesmente a chave e ela não existisse, eu teria um erro. Aqui eu digo, ó, tenta achar. Então ele vai fazer o quê? Ele vai tentar. Se ele encontrar, ele vai pegar o valor e colocar para a gente aqui na variável nome aluno, que eu tenho que criar antes. Quando eu passo aqui, eu passo como out. O que quer dizer esse out para quem não conhece? Não vou entrar a fundo, vou só explicar superficialmente. Esse out é uma forma de você dizer ao compilador, e no caso aqui, para esse método, ó, utiliza essa variável e pode alterar ela, que o valor que você colocar aí, eu pego aqui fora de volta. Porque normalmente, quando a gente passa, por exemplo, uma string, que é um tipo por referência, a forma que ela for alterada lá dentro do método, eu não recupero. Exatamente por uma questão de segurança. Você pode mexer em algo lá e quando eu voltar aqui, a minha variável ela estaria do jeito que eu deixei quando enviei para você. Quando a gente coloca esse out aqui e o método lá também tem que receber ele dessa forma, eu estou dizendo que pode mexer nessa variável para mim que no fim eu quero saber o que você fez. Então é isso que vai acontecer aqui. Vou pôr um breakpoint e a gente vai ver em operação. Então agora ó, eu instanciei essa variável aluno, que obviamente está vazia, ele vai tentar pegar. Ele foi lá e verificou se existe essa chave. Como existe, o nome Maria está aparecendo aqui pra gente. Ó. E aí eu posso simplesmente imprimir isso em tela. Nome do aluno ou aluna, Maria. E se eu tentasse pegar de uma chave inexistente? Nome do aluno, vazio. Ele simplesmente não colocou um valor naquela variável e a gente tem aqui tudo funcionando. Não teve uma exception, né? Não teve um erro, não quebrou o sistema. E obviamente eu poderia colocar um if abaixo, se nome do aluno vazio, se o aluno não existe, blá blá blá, só para vocês entenderem. Eu poderia também usar aqui o contains key, que eu mostrei para vocês antes. Se contains key, ou seja, se existe a chave 11, pega, se não, não pega. Mas aí é um passo a mais, porque aqui do jeito que tá, funciona tanto para quando tem, quanto para não tem. Quando não tem, tudo bem, ele põe vazio ali. Eu poderia colocar aqui, inclusive, este não encontrado. Então, se achar, vai substituir o não encontrado, e se não achar, mantém o não encontrado, e aí tá tudo bem. E agora eu vou mostrar para vocês onde realmente o dicionário brilha, que é nessa questão de alguns desafios de algoritmo. Vou mostrar um bem simples, mas serve como, vamos dizer assim, um embrião para vocês começarem a ter ideias de como utilizá-lo. E obviamente em vídeos futuros, onde eu colocar alguns desafios de algoritmo, eu vou utilizar bastante o dicionário. Mas antes de eu mostrar isso para vocês, eu peço que esse vídeo estiver sendo útil para vocês, já sabe. Curte, compartilha, se inscreve, isso aí é fundamental para o meu trabalho, me ajuda bastante, me ajuda muito na divulgação do YouTube aqui. E é o único pagamento que eu tenho por essa trabalheira toda que dá fazer esses vídeos. Aqui um tipo de questão muito comum que cai é: você recebeu aqui uma string com estes números. Me diga quantos números de cada existem aqui nessa string. Ou seja, eu quero saber quantos uns tem, quantos dois, quantos três, quantos de cada. Veja que, por exemplo, aqui ó, 4 não tem, então não vou mostrar. Então eu não poderia fazer simplesmente, por exemplo, um array de, sei lá, 0 a 99, e aí no índice ali eu coloco, primeiro que você teria uma perda de espaço aí muito grande, segundo que o 4 ficaria 0, esse tipo de coisa. Dá para fazer? Dá para fazer. É a melhor forma? Já acredito não ser. Como que eu utilizaria o dicionário aqui? Olha só o que eu fiz. Primeiro, aquele array que a gente já tinha, de inteiros, vários números aqui. Eu criei o nosso dicionário, coloquei o nome como conta números, que é onde eu vou guardar o número e a quantidade de vezes que ele apareceu. Por isso,
a chave vai ser um inteiro, que vai ser o próprio número, que está aqui, vocês já vão entender. E o valor vai ser um inteiro, que é a quantidade de vezes. Então, quando eu achar, por exemplo, aqui o número 1, eu marco lá 1. Achei o número 2, marco lá 1, que eu achei a primeira vez que eu acho 2. Quando eu chego aqui no número 1 de novo, o que eu vou fazer? Eu já tenho 1 lá, então eu vou pôr mais 1, vai virar 2. É a segunda vez que eu acho o número. E aqui vai ser a terceira vez que eu acho o número. E aqui a quarta vez, e assim sucessivamente. Então, como que isso vai funcionar? Vou mostrar no breakpoint para vocês. Olha só. Acabei de criar aqui o meu conta números. Obviamente, ele está vazio, com count que é 0, porque não tem nada. Aí, eu vou passar aqui no meu array de números. Vou pegar cada item dele e vou analisar para ver que número é ele, esse tipo de coisa. Então, passei lá no números, peguei o primeiro número, que é o 1. Então, estamos aqui. Eu vou olhar no conta números, que no momento está vazio, se ele já contém essa chave, número 1. Obviamente ele não contém, porque é a primeira vez. Como é a primeira vez, o que eu faço? Então adiciona este número 1, vou chamar assim, esse número chamado 1 aí, e fala que o valor dele é 1, porque é a primeira vez que ele passou. Ok. Vamos para o segundo número. Qual é o número? O segundo número é o 2. Então estamos aqui, ó, 2. Contém, ele vai olhar de novo lá no dicionário, que agora já tem um item, mas é o item 1. Contém a chave 2 aí? Não, não contém. Ok, gravou e falou, ó, é a primeira vez. Passamos para o terceiro número, que é o número 3. Vai dar a mesma coisa, não achou, vai incluir. Se vocês repararem aqui embaixo, ó, tá aumentando os nossos itens, ó. 1, 2, 3, estamos colocando mais itens lá. Agora, chegamos aqui na quarta posição. O número é o 1. E a gente já tem, então ele vai olhar aqui, ó, contém aqui? Contém, ó, já caiu para cá. O que ele está fazendo aqui? Simplesmente ele está recuperando, então a gente utiliza isso aqui, acho que eu não mostrei isso lá em cima, mas essa é uma forma de você recuperar o valor guardado, a informação guardada. Ó, eu estou falando aqui, ó, vai lá no conta números e me pega o número cuja chave seja esse número que eu estou te mostrando, que no caso é o 1. Ele vai trazer o valor. O que tem guardado lá? O valor 1, que foi a da primeira vez. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que está lá, esse símbolo aqui, mais igual junto, é para ele já fazer a soma e guardar no lugar onde ele está. Então, onde tem 1, eu vou pegar esse valor, que é 1, vou somar com 1, vai dar 2 e já guardo lá onde ele estava mesmo. Então, é isso que ele vai fazer aqui. Tanto que ao passar aqui, repare aqui embaixo, ó, ele modificou. A chave continua sendo 1, obviamente, mas o valor agora é 2. E aí vai continuar. Toda vez que ele achar um número novo, que no caso aqui, não, temos o 3 aqui também que se repete. Ele vai passando, ó, achou. Número 1 de novo, ó, achou mais um 1. Então aqui, ó, ele vai recuperar o valor. Que valor que tem lá? O 2. Eu já passei por esse número 1 duas vezes. Então ele vai pegar esse 2, vai somar com esse 1 e já vai guardar que é o número 3. E assim até o final, onde ele vai fazer isso daqui. Poderíamos fazer um histograma com isso, algo do tipo, mas estamos apenas mostrando, ó, número 1, 5 vezes, 2, 1 vez, olha o 3, 3 vezes. Então, ele também soube que o 3 já tem lá, só aumenta a quantidade de vezes que foi visto. O resto foi tudo uma vez. Importante salientar, ó, que ele não guarda na ordem. Isso não importa para ele, porque a chave dele vai fazer ele achar rápido, mas ele não guarda na ordem. Em algum momento eu coloquei um índice 10 e depois eu pus o 6. Na hora de imprimir ele vai pôr na ordem que você colocou. Se eu pus o 10 primeiro, ele imprime o 10 primeiro. Tem forma de fazer isso aqui ficar em ordem? Tem um negócio chamado dicionário ordenado, mas não é o nosso foco aqui e sinceramente não tem muita necessidade, porque a nossa busca ela é muito rápida, ele não precisa estar ordenado para a gente saber buscar rápido. Lembra que eu falei, como as chaves são individuais, ele internamente sabe onde buscar. Quando eu falo me dá o 10, ele não vai percorrer tudo, é aquele exemplo do Mauro lá, ele já vai saber, ó, o número 10 está naquele ponto específico e aí dá tudo certo pra gente. Então eu acho que ficou mais claro, mas ainda assim a analogia que meio que tá na cara é o de um dicionário. O dicionário, cada palavra que tá lá, ela seria a chave. Ela seria o índice aqui da coisa, seria o nosso key.
Lógico que essa analogia às vezes pode ser meio furada dependendo do tipo de dicionário que você tiver. Mas vamos pensar assim, a palavra manga. Vamos supor que no nosso dicionário ela não aparece 2 vezes, mas está escrito manga, e aí qual vai ser o valor dela? Que seria a explicação. Um texto dizendo, ó, manga pode ser manga da camisa, pode ser manga que você pega da mangueira e come, e aí vai explicar o que é a manga, etc, etc. Mas a gente não vai ter um outro verbete, uma outra palavra chamada manga. Obviamente, alguns dicionários possuem, mas vamos pensar nesse exemplo. Só tem um de cada. Vamos pensar num outro exemplo. Uma lista onde você tivesse o CPF de todo mundo. Todos os brasileiros possuem o CPF. Só que os CPFs, cada número é um diferente do outro. Então a gente poderia utilizar o CPF como chave, como key, e o valor ser, por exemplo, a foto de cada um de nós, o nosso nome, ou uma classe onde a gente tem o nome, endereço, foto, etc. É perfeitamente possível, e é através desse CPF a gente recupera a informação da pessoa de forma praticamente instantânea. Beleza? Então assim, hoje foi falando sobre os dicionários, são coisas que às vezes a gente deixa passar, ou ele é um pouquinho complicado, eu não vou prestar atenção nele, mas ele é excelente, ele é muito utilizado, como eu disse, em algoritmos, então você pode cair em algum desafio de algoritmo, de entrevista, onde o dicionário seja a ferramenta ideal para você resolver. E como eu disse, no futuro eu vou trazer alguns vídeos sobre algoritmos, sobre resolução de algoritmo, e aí com certeza o dicionário vai estar entre uma das ferramentas que eu vou utilizar. E você já sabe, para saber disso, se inscreve no canal, deixa a notificação ligada, que aí quando eu fizer o vídeo você recebe a notificação, e vejo você no próximo código.